Fala galera, tudo bem? Thiago Taton aqui, tô eu sendo eu mesmo novamente dentro da minha cozinha. Acabei de fazer ginástica, então, que como vocês podem ver nitidamente eu preciso perder peso. Tomando meu cafezinho, eu fiz minha ginástica e comi um panetone depois, ou seja, não adianta merda nenhuma, mas enfim. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre crença, ciência e no meio do caminho talvez a pseudociência. O que vocês acham? Uma conversa legal, né? Muitas coisas hoje em dia estão sendo colocadas como pseudociências. Então tudo é pseudociência, pseudociência. Quero trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, jogo de búzios, né, ou jogo de runas, ou quiromancia, que é ler as mãos, as linhas das mãos, né? Isso seria uma ciência, uma pseudociência ou uma crença? O que você acha? Eu vi que eu tô com espinha no nariz também. Ah, dane-se, né? Somos seres humanos. Então, astrologia, ciência, pseudociência ou crença, o que seria? Vamos lá. Cristianismo, ciência, pseudociência ou crença? Então, assim, todos nós, seres humanos, nós temos cérebros equipados, construídos ao longo da nossa evolução para crer, né? Para acreditar, para sonhar, confabular. Não sei se vocês sabem, tem uma região do nosso cérebro, principalmente quando a gente está em repouso, que se chama Default Mode Network, DMN, que quando a gente não está fazendo nada, essa região do cérebro se ativa, pensando, processando informações, fazendo um time traveling, viajando para o futuro, sonhando que você vai ganhar na Mega Sena, ou que vai passar as férias em Bali, ou que a pobreza no mundo vai acabar, o Covid vai acabar, sonhos egoístas ou não, né? Então, assim, todo o nosso cérebro é uma máquina que se desenvolveu ao longo de milhares de anos, onde dentre os programinhas que tem esse programinha da crença, do ato de crer em coisas. Tanto que a criação das religiões, a existência das religiões, vai tentar, uma das explicações possíveis é através da psicologia evolutiva. Obviamente, os sociólogos, antropólogos da religião talvez achem um pouco reducionista a explicação da psicologia evolutiva, que vai buscar uma explicação mais baseada na relação entre cérebro e ambiente. Enquanto sociólogos, antropólogos vão falar sobre fenômeno cultural, fenômeno humano. São diferentes maneiras de olhar a questão. Até eu me interesso muito por isso fiz especialização e mestrado em ciência da religião, uma das áreas que eu estudo, onde todos esses campos são bem-vindos. Mas vamos lá, olha que interessante. Se tem alguém que vai jogar cartas para você, taromancia, é isso que fala? Jogar um tarô, cartas de tarô, e aquela pessoa não está trazendo nenhum dado científico para justificar o tarô, se ela está falando, olha, esse é um conhecimento ancestral que vem do povo cigano, do leste europeu, não sei de onde, e eu vou usar minha intuição, minha capacidade intuitiva, junto com a sua, né, e com as energias que tem nesse ambiente. Apesar do termo energia estar sendo trazido aí, que poderia complicar um pouquinho, porque esse é um conceito científico, né, um conceito da física com matemática, em geral, nesse contexto, a gente poderia estar falando mais em crença, né? Não tem um apoio grande dessa pessoa que está jogando tarô. Ou a pessoa que vai ler borra de café. Tem gente que faz isso, né? Ler o seu futuro na borra de café. E falar, esse é um conhecimento do meu povo, ancestral, é um conhecimento espiritual. E é isso. Então eu confio em mim, na minha sabedoria, e eu irei lhe ajudar. Então a gente está falando de crença aqui, né? E isso sempre existiu e sempre existirá na humanidade. E não vejo grandes problemas com isso. A não ser o fato de que muitas vezes crenças que podem não estar assentadas na realidade podem guiar vidas, né? Escolhas. Então, por aí que os críticos das religiões muitas vezes vão. Sei lá, uma pessoa testemunha de Jeová não recebeu uma transfusão de sangue e morrer, ou uma pessoa decide matar a outra baseada em uma interpretação de crença. E por isso muitas vezes essa aproximação das crenças, dessas crenças que não estão assentadas na realidade, mas são crenças metafísicas, transcendentais, com estados delusionais, muitas vezes psicopatológicos, esquizofreniformes, estados delirantes. Por isso que quem pesquisa crença e religião sabe que esse ato de crer, ele pode ter aspectos salutogênicos, positivos, mas também patogênicos, que podem estar associados a adoecimento, né, e desfechos negativos. Então, em resumo, o ato de crer é um ato humano,
ok? Ele pode ter características e desfechos positivos ou negativos. Quando alguém está trazendo uma crença, como um tarô, e não está usando dados científicos para tentar justificar o tarô, nós estamos muito mais no campo da crença, que pode ser positivo, pode ajudar a pessoa a se organizar, produzir insight, mas também pode ser deletério, correto? Porque se no tarô ali de repente aparece alguma coisa extremamente estressante para a pessoa, e aquela pessoa já tem uma predisposição a uma psicose, por exemplo, um gatilho, alguma palavra difícil que surgiu ali, ou se de repente a pessoa que está jogando tarô sugere que a pessoa tenha que mudar de profissão, e isso causa um estresse enorme, ou abandonar um relacionamento, não sei. Então assim, percebam que essas formas divinatórias, oraculares, sempre existiram na humanidade, podem ter características positivas, ajudar algumas pessoas, e negativas também. Se eu pego o tarô, o exemplo que eu estou dando aqui agora, e começo a falar, não, mas é porque aqui no tarô tem a física quântica, a energia, que quando eu coloco a minha mão na carta, quando você me olha, pelo efeito partícula-onda, a carta que eu viro não é aleatória. As leis da física coordenam o que está acontecendo aqui. Então, quando você olha, a carta é torre. Mas se você olha de outro jeito, a carta é morte. Então, se a pessoa começa a querer fazer um gerador de lero-lero ali, trazer dados científicos, isso começa a se caracterizar como uma pseudociência, né? Aquela arte divinatória, oracular, que estava no campo da crença, começa a virar pseudociência. Vejam, por exemplo, no caso da meditação, a área que eu trabalho, que é mindfulness. Durante muito tempo, a prática de meditação, essa oriental, ficou como uma espécie de... eu ia falar para discreção, mas ela é horrível, né? Uma espécie de consequência ou parte de um conhecimento milenar religioso. Então a meditação durante bastante tempo ficou como uma parte de uma prática envolvida em crenças. A partir do momento que a ciência começa a estudar as diferentes formas de meditação, operacionalizar, alguns tipos de meditação se tornam, vão para dentro, são cooptados para dentro de uma linguagem científica. O que não faz dessas meditações melhores nem piores do que aquelas que eram crença, né? Agora, elas estão num olhar, numa visão, algumas práticas de meditação, com esse aval ou não da ciência. Tá? Eu quero tentar quebrar um pouco essas narrativas de poder aqui, de que uma coisa necessariamente é melhor que a outra, pior, né? Claro que a ideia da ciência, quando ela vai pesquisar meditação, por exemplo, é uma ideia de trazer mais segurança, de trazer mais dados para quem funciona, para quem não funciona, quais são de fato os benefícios, se dá na mesma botar pessoas para meditar em círculo ou para bater papo. Então é uma ideia de aprimorar aquela intervenção para as pessoas, né? Essa é a ideia da ciência. Então vejam, então aqui no exemplo da meditação, a meditação ela pode estar como uma espécie de crença, quando ela está dentro do universo mais religioso, ela pode estar científica, no caso do mindfulness, aí desde a década de 80, ela é cooptada para dentro da ciência, mas antes de ter esse aporte científico forte, tinham pessoas que falavam, não, medita aqui agora que o seu chakra vai se conectar com uma glândula do seu corpo, então essa glândula vai produzir uma substância que vai liberar o chakra. Então veja que a pessoa está misturando chakra com glândula, está tentando trazer um conhecimento científico sobre o funcionamento do corpo sem ter o respaldo da ciência. Nesse caso a meditação se torna pseudocientífica. Tá? Veja então que o termo, a meditação ela pode estar tanto dentro do universo mais de crença, ela pode estar no universo mais de pseudociência ou de universo científico. Qual é o problema com, por exemplo, Theta Healing, barras de Axis, mesa radiônica, até mesmo as constelações familiares, que a gente vem debatendo muito aqui? Quando você começa a trazer termos científicos para justificar ocorrências naquela prática. Então, no caso das constelações, quando se traz campos morfogenéticos, que é um conceito ainda muito nebuloso em ciência, é um conceito que não tem verificação empírica, e quando você usa isso, muitas vezes isso é utilizado para dar poder para aquela intervenção. Então a ciência é trazida como uma espécie de aval e de poder, e aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque é como se trouxesse aquele gostinho de, pô, então isso aqui é sério, se tem ciência, né? É como se alguém estivesse lendo Mãos e justificasse que a linha da vida é essa aqui porque tem alguma relação
dessa parte da mão com o coração, porque um cardiologista belga, e é sempre assim, né? Um cardiologista belga que estudou em Harvard, sempre estudava em Harvard e em Oxford, né? Viu que essa parte da mão aqui tem uma relação com o ventrículo direito, ou seja, a pessoa começa a trazer dados científicos para algo que é da dimensão da crença, oracular. E aí começa a transformar a quiromancia, que a princípio é algo jóia, faz parte das crenças da humanidade, né? Sempre vai existir. Começa a tentar trazer o valor da ciência para dentro disso. O que acontece com os cientistas frente a isso é que eles tendem a ridicularizar a quiromancia, apenas ridicularizar muitas vezes. Eu gosto de chamar isso muito de efeito Richard Dawkins. O Carl Sagan não era muito assim, não. Ele era um pouco, mas não muito. Mas o Dawkins, que escreveu Deus um Delírio, Religião, a Raiz de Todo Mal, esse sim, era aquele que falava que se você acredita em Deus, você acredita em Papai Noel, né, ou no Coelhinho da Páscoa. O Sagan tinha lá suas de Dawkins também, mas ele era um pouquinho mais aberto, eu acho. O Dawkins não. Então esse efeito do Richard Dawkins, que é de ridicularizar tudo aquilo que é sobrenatural, metafísico, do saudoso Christopher Hitchens também, o Sam Harris ficou mais moderado, agora até praticante de meditação, né? Então são os cavaleiros do ateísmo lá, e o Daniel Dennett também. Então essa ideia de ridicularizar, diminuir tudo que é do universo da crença pode ser um pouco perigosa. A não ser quando essa crença de fato está promulgando coisas que podem ser muito danosas à saúde das pessoas, ou preconceituosas, machistas, enfim, racistas. Aí a gente entra na dimensão das leis humanas aqui, né? Do direito penal e civil. Então eu queria trazer um pouco isso para vocês, para dizer que as crenças sempre existiram, vão existir. É parte do nosso cérebro, da nossa cultura, né? Esse ato de crer, de desenvolver crenças, religiões, superstições. Quando essas crenças cooptam valores científicos, elas começam a assumir características pseudocientíficas. Eu falei do Theta Healing, porque eles usam a justificativa de que tem ondas no cérebro que se conectam, ou usam aqueles princípios de cinesiologia, que é um tipo de pseudociência sem verificação empírica. Você começa a misturar crença com conceitos científicos obtusos. E, do outro lado, a gente vai ter práticas que vão ter um respaldo científico e que estão continuamente sendo investigadas e podem eventualmente perder esse respaldo também, a partir do momento em que as pesquisas evoluírem, mostrarem falhas metodológicas, limitações. Então, a ciência não é assim uma deusa que diz que sim ou não, e é aí que reside sua própria força. Aí que reside a força da ciência. Ok? Bom, agora eu vou terminar o meu cafezinho, que já esfriou, tomar meu banho. Até o próximo vídeo. Beijo.